Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre: você crê no Senhor? Antes de começar, queridos irmãos, já sabem, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva no canal. Você já pausou? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ótimo, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar, fique à vontade. Antes de começarmos a oração, querido Deus amado, que o Senhor me ilumine, que o Espírito Santo fale através de minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que a minha mente e a das pessoas que estão me ouvindo, todos nós possamos ter a mente aberta para que possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo que aprenderemos hoje. E refletir sobre as nossas atitudes e cada vez mais evoluir e melhorar para que possamos seguir rumo à direção da vida eterna. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, a pergunta que eu começo fazendo para vocês é: você crê em Deus? Se sim, for a sua resposta, então significa que você acredita em tudo o que a palavra dele na Bíblia fala. Aí então quer dizer que quando a Bíblia fala para você não comer carnes imundas, porque fazem mal para a sua saúde, você crê nisso? Você crê em Deus nisso? Você crê que a carne faz mal? Ou você duvida e segue comendo, achando que isso é uma coisa passada, achando que não crê no que está escrito? Hum? Se você não crê no que está escrito na Bíblia, você não crê em Deus. Entendeu? Aí chega um cientista e fala para. Aí você vê lá um cientista, um médico renomado, fala: ah, não, você não pode tomar café, por exemplo, porque ele faz mal para a saúde, ele faz mal isso, aquilo, outro, né? Ou você começa a sentir sintomas no seu corpo que o café está te fazendo mal, por exemplo, como uma azia. Aí você então resolve parar de tomar café que está te fazendo mal. Aí você deixa de tomar café por um dia e percebe que não deu azia. Aí então você fala, não vou tomar mais. Então quer dizer, você creu na ciência, você creu no sintoma que você teve, aí nas consequências pelo seu ato desobediente a Deus, mas você não creu na palavra dele. Quer dizer, a palavra de Deus, muita gente não está falando nada. É como se a palavra de Deus fosse uma invenção, uma besteira, né? Não fosse realmente a palavra de Deus. Entendeu? A ciência, ela não pode valer mais que a palavra de Deus. Ela tem que andar ao lado da palavra de Deus, lado a lado. Compreende, queridos irmãos? Ela não pode valer mais que a palavra de Deus. Ellen White, por exemplo, 100 anos antes de que a ciência divulgasse coisas a respeito de um certo problema, que eu não lembro agora qual era, Ellen White já tinha falado, principalmente alertado ao perigo do consumo dessas coisas, que causava esse problema. Somente mais de 100 anos após a morte de Ellen White, não do que ela falou, mas da morte dela, então, bem mais de 100 anos do que ela falou, né, é que houve a ciência, jogou na mídia o que ela já tinha falado. Aí muita gente acreditou. Agora, quando Ellen White falou, poucos acreditaram. Já lá na década de 40, 1840, quando Ellen White viveu, seu marido teve um AVC e ela tratou ele de que maneira? Com alimentos naturais. Naquela época a gente sabe que as medicações que existem hoje não existiam, né? Então, e ela naquela época já conseguiu reverter totalmente as sequelas que o marido dela ficou pelo AVC através de uma alimentação mais saudável, de abrindo mão de certas coisas. Né? Por exemplo, quando uma pessoa está com câncer, qual é o alimento que ela tem que tirar da vida? Proteína. Ela não pode comer proteína, porque agora o câncer se alimenta da proteína, né? Qual alimento que no hospital dificilmente é servido? Não, de jeito nenhum é servido. Carne de porco.
Por quê? Porque a carne de porco ela tem um processo altamente inflamatório. Por que que Deus qual foi o motivo que Deus só permitiu o consumo de animais que ruminassem e que tinham a pata afendada? Porque o animal que rumina, ele come o quê? Capim, ele come matos, ele é herbívoro, entendeu? Exatamente. Deus proíbe o consumo de animais que comem carne, que são carnívoros, né. E por que que eles proíbem o consumo desse tipo de animais? Porque os animais, eles começam a ter a carne contaminada, entendeu? Então um vai comendo o outro e vai tendo as carnes contaminadas. Compreende, quer dizer, você entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia, a carne de vaca, por exemplo, a vaca costuma ser herbívora? Sim, mas a vaca, além do mato, a maioria das carnes de vaca e de boi que você compra no mercado, essas carnes, esses animais, eles são alimentados com ração, preparados para o abate, né? Para poder ser vendida. Então, o que acontece? Você vê o quê? Que quando você acha uma pedra de vesícula de boi, ela tem um preço rico, ela vale mais do que ouro. Só que não percebe que essa pedra na vesícula do boi tá provocando dores no boi, sofrimentos no boi. E isso acontece por quê? Por causa do tipo de ração que eles estão comendo, entendeu? Então, a alimentação saudável para os animais é o mato. Então, que nem por exemplo, o, o rapaz aqui, o ensino meu aqui do perto, ele mora de caseiro num sítio. E o cara tem acho que 6 cavalos. E aí ele faz o quê? Todo dia ele tem que ir lá, cortar lá os feixes de capim, de coisa, para levar para os cavalos comer. Os cavalos comem ração? Não, eles comem capim. Então esses animais são animais saudáveis 100%. Entendeu? Agora, outros animais estão deixando de ser saudáveis naturais. Então nós temos que tomar cuidado, até para consumir carne, coisas, fazer mal. Então o ideal é que hoje em dia, queridos irmãos, nós adquiramos uma alimentação mais saudável, natural. Ou seja, eu preciso procurar frutas que sejam da época, que não sejam, é, como é que fala, criadas artificialmente fora de época. Frutas que não são jogadas, produtos químicos naturais do pé. Que nem, por exemplo, quando eu colho aqui nesta do pé, quando eu colho aqui acerola do pé, quando eu colho aqui manga do pé, quando eu colho limão do pé, quando eu colho goiaba do pé, quando eu colho caqui do pé, quando eu colho jaca do pé, quando eu colho ingá, que eu tô vendo aqui na minha frente do pé, quando eu colho, é, como é que fala? Orvalho ou vaia do pé, banana do pé, pitanga do pé, cabeludinha do pé. Cabeludinha é uma frutinha que ela tem um monte de cabelinho assim, pequenininho, assim, é uma bolinha assim, muito saborosa. É essa. E bem perfumada, mas é natural, né? Então, a cabeludinha, cereja do pé, tem um pé aqui de cereja, não lembro o nome dessa cereja agora. Também. Então, quando a gente pega as frutas do pé, tem pé de abacate, mas não deu abacate ainda. Elas são naturais. Maracujá do pé, que tá aqui na minha frente. A uva ainda não deu, né? E... Então, quando você pega a fruta direto do pé, 100% saudável, isso é a fruta saudável que você está comendo. Agora, quando eu compro no mercado, quando eu compro na quitanda, quando eu compro no hortifruti, quando eu compro na feira, essas frutas já não estão 100% naturais mais. Quando já passaram por processos químicos. Os caras jogam um monte de fertilizante, um monte de coisa para que a fruta dê mais rápido. Eles jogam coisas em cima, produtos em cima da óleo verde e jogam produtos em cima das frutas para que elas amadureçam de um dia para o outro para que eles possam vender na feira em algum lugar.
entendeu? Então, compra uma banana na feira, no mercado, em qualquer lugar, e pega uma do meu sítio aqui direto do pé. Olha o gosto, a diferença. A minha sobrinha, ela falou que nunca comeu banana tão gostosa quanto ela comeu aqui. Por quê? Porque é natural. Porque não tem nenhum produto, entendeu? A gente faz o processo esperando a certa. Então, a gente faz o quê? O cacho saiu, quando termina de sair todas as bananas, o cacho faz o seguinte, vem aquela sementona, né, que a gente chama de coração, ela sai lá debaixo do pé da banana, né, ela passa por dentro de todo o pé da bananeira e ela sai lá em cima nas folhas, lá em cima. Aí sai aquela sementona, aquele coraçãozão enorme. Aí ele vai se abrindo, abrindo, e de dentro dele vai saindo as bananas, né? Ele vai descascando. Aí depois que as bananas vão saindo, vão indo para suas posições, ele vai descendo e aí vai abrindo o coração ele vai distanciando das bananas, vai ficando mais para baixo e entre ele e a banana vai ficando como se fosse um cordão umbilical, né, da mãe da mãe com o filho, né? Então tem aquele cordãozão. E aí, quando as bananas, aí você tem que deixar lá até as bananas sair tudo. Quando elas já saíram todas as bananas e não tem mais banana para sair nenhuma, aí você vai lá e faz o quê? Você vai lá com o facão e corta aquele cacho. Aquele cacho não, o coração, desculpa. O coração da banana. E aí o que acontece? Ela vai engordar aquela banana, ela vai encorpar, vai engordar, e vai para ela ficar mais cheia, né? Aí ela vai crescer e depois ela vai amadurecer. Como é que eu vou tirar essa banana? Verde do pé ainda? Não. Quando ela começar a amadurecer, que eu perceber que tem uma tá banana amarelando, eu vou lá e corto a banana do pé. E aí deixa que ela amadureça o resto dentro de casa. Entendeu? E aí ela vai amadurecer, ela vai estar doce, gostosa, né? Então a gente tem que evitar que a banana, não tenta tirar ela bem verde, porque ela vai amadurecer, só que ela vai perder o sabor, ela vai empedrar, ela vai, entendeu? Então ela ainda não vai estar doce como ela deveria. Então tem na hora certa para tirar. Você entende? Então fica uma delícia, a banana é doce igual mel. A manga que eu peguei ali, duas mangas no meu pé de manga, doce igual mel a manga. Pena que os pés de manga aqui não dá manga, mas esses aí já foram abençoada por Deus, ele deu manga doce igual mel. Entendeu? Então, queridos irmãos, é, isso é saudável. Você entendeu? Você pega a manga doce, você pega as coisas doces igual mel, saborosas, as ameixas aqui muito doces, muito gostosas, porque tudo natural. E se você cuida direito, ou chove bastante, ou você joga água, molha, isso vai fazer com que a fruta saia mais gostosa, com mais qualidade ainda. Abacaxi, tem abacaxi que também é natural, né? Doce, muito gostoso, né? Você tem que tirar ele quando ele já tiver só amadurecer, tá amadurecendo. Você deixar ele até um ponto ali de tá já maduro, amanhã você já vai lá e tira. Porque se você deixar lá muito tempo, vai vir o bicho lá, aparecer gambá, ouriço, ele vai lá e come, começa a comer a fruta, né, o abacaxi. Então, é melhor que você tire antes, às vezes você vai lá e tem aquele buraco no abacaxi, né? Então, começou a amadurecer, já vai tirando. Então, a gente tem que aproveitar, gente, nossa, natural, ele plantou milho, nós vamos comer sorvete de milho com milho daqui. Fiz agora sorvete de abacaxi com abacaxi daqui, entendeu? Então, tem limão, tem limão cravo, limão galego, tem o limão. Cravo galego acho que é o mesmo, né? Limão Haiti e o limão galego, que é aquele limão vermelho. Tem o limão caviar, tem o pé de laranja, pé de café. Então, queridos irmãos, são as frutas naturais que nós temos que comer. Eu tenho um pé de louro aqui, ó. Então eu pego o louro do pé e põe na comida. É muito mais saudável do que você comprar. Você entendeu? Então, a gente tem que trazer essa naturalidade para a nossa vida. É isso que o Ellen White falava lá na época.
dela já em 1940. Foi assim que ela curou o seu marido do AVC. Ele estava paralisado numa cama e ela fez se recuperar completamente naquela época. Hoje em dia a gente faz, hoje em dia tem muito tratamento, tem tratamento aí da reabilitação, ACD, outros mais, tem um monte de medicação, já tem a injeção que você vai lá, chega lá dando AVC no hospital, já dá uma injeção para não dar outra, naquela época não tinha nada disso. É uma época onde remédios eram mínimos que tinha, era um, dois tipos de remédios só, não tinha coisa. E ela curou o marido, com ervas, com coisa, então, por quê? E a Ellen White era uma cientista, por acaso, era uma médica formada em medicina, ou era bióloga, ou era... Não, nada disso. Ellen White era uma senhora semi-analfabeta que cursou até o quarto ano no máximo. E com um problema de memória, pois ela sofreu um atentado, né? Uma pessoa jogou uma pedra nela, bateu na sua cabeça, ela ficou inconsciente por um tempo, e depois disso ela ficou com uma sequela, ela não conseguia mais gravar nada na escola. Por isso ela teve que abandonar a escola, porque ela estudava estudando, mas ela não lembrava das coisas, tudo que ela via, ela esquecia, não lembrava mais. Então, foi quando ela abandonou a escola por conta desse atentado, porque é um atentado, né? Jogaram uma pedra nela, colocam como um acidente no lugar, mas, né? Como alguém jogou uma pedra nela. Então, uma mulher que não tinha memória, uma mulher que nunca estudou medicina, que nunca estudou nada desse tipo, estudou até o quarto ano na escola. Você acha que essa mulher que não fez cursos, que não fez nada, que tinha como saber essas coisas? Sem, naquela época não tinha YouTube, não tinha nada onde ela pudesse pesquisar. Hoje em dia a gente pode pesquisar coisas no YouTube, não existia, não tinha internet, não tinha nada. Como que essa mulher sabia dessas coisas? Intervenção divina. Deus é quem estava orientando Ellen White, né? E ela nos deixou avisados de certas coisas. Então você vê obras dela como O Desejado de Todas as Nações, que fala sobre Jesus Cristo, o grande conflito, que é a guerra entre o conflito, a guerra entre Satanás e Deus, né? E aí você vê o outro livro dela é Pais e Filhos, orientação de educação, outro livro dela é falando sobre ciência, mas ela tem vários livros escritos, né? Cada um com um propósito. Então, orientando, fazendo orientações. Então, só não, as pessoas não percebem o dom que ela tinha, quem não quer, né? Mas eu não estou aqui para falar dela agora também. Estou falando porque nós devemos trazer essa naturalidade para a nossa vida. Então, se você vê essas palavras na Bíblia, vê a Bíblia orientando Adão e Eva a comer todas as frutas que eles comendo eram, menos da árvore do bem e do mal. E você hoje em dia pensa em comer carne, é porque você não crê em Deus, né? Quando você vê na Bíblia Deus abolir, proibir o consumo de carnes imundas, e você vai lá, consome não só as carnes, mas também as imundas, você está não crendo na palavra de Deus. Aí vem aí o cientista, você queria o povo parar de comer carne de porco? É o cientista chegar e jogar na mídia que todo mundo, que foi feito exames, pesquisas em vários porcos, em todos eles foi constatada uma bactéria altamente mortal, né? Que é a causadora maior do câncer. Que carne de porco não deve ser consumida por ser humano nenhum. Pode ter certeza que se um cientista falar isso, ninguém mais vai comer carne de porco, né? Agora, chega um cristão, um mensageiro de Deus, e chega em você e fala, não consuma mais carne de porco, porque Deus proíbe o consumo da carne de porco, a pessoa vai lá e não acredita, a pessoa vai lá e rejeita o que você está falando. Então quer dizer, se você é desse tipo, você não crê em Deus, porque você acredita em Deus, acredita na existência dele, serve na existência dele, vive falando dele, mas você não crê nele e não pertence a ele. Porque se você não crê, você não pertence, né? Então, queridos irmãos, se você dá mais valor para a ciência, mais valor para um médico chegar aí, um cientista e falar a coisa, do que para Deus, você então não crê em Deus. Não crê.
Crer é você servir, entender que a Bíblia é o livro sagrado dele, que a mensagem bíblica por trás das Escrituras foi inspirada por ele. Não foram os textos que estão na Bíblia, mas a mensagem bíblica oculta por trás das Escrituras. Entendeu? Então você tem que arrancar ela das Escrituras, essa mensagem. Ela é que foi inspirada. Qual? Você entende? E é isso que você tem que tirar das Escrituras e compreender para entender a vontade dele. Quando você compreende a vontade dele, você tem que acreditar naquilo ali. A Bíblia foi inspirada por ele. Foi escrita por homens? Foi. Claro que foi. Mas os homens somente serviram como caneta, ou como máquina de escrever humana, ou como computador humano, para que Deus escrevesse. Agora, os 10 mandamentos, aonde está a guarda do sábado, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Não foi nenhum homem que escreveu os 10 mandamentos. Não foi Moisés. Foi Deus que escreveu com o próprio dedo dele lá nas pedras. Ele escreveu com a letra dele nas tábuas dos 10 mandamentos. Portanto, se Deus escreveu a sua lei ali, ele. Então é uma lei válida que nenhum homem pode tirar. Então ali você não pode, não tem como você falar. Foi um homem que escreveu, não foi, foi o próprio Deus. Então, quando você tem as leis que Deus orientou Moisés a escrever sobre elas, vocês têm as leis, você tem o que conseguir, siga. Ah, não, mas eu não comer carne imunda foi dada para os israelitas. Ah, é? Foi para os israelitas? Mas não foi para Noé que Deus falou lá na arca, ponha um casal de animais puros e não, um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros na arca? Lê lá em Gênesis. Foi, não foi? E Noé era israelita? Não. Noé, naquela época não existia povo israelita. E quem são os descendentes de Noé? São os israelitas? Não. Os descendentes de Noé somos todos nós, toda a humanidade. E por que que Deus fez isso? Porque Deus sabia que quando saísse da arca, Noé não teria alimento para comer, porque até que ele plantasse tudo de novo, a chuva acabou com tudo, né, o dilúvio. Até que ele plantasse tudo de novo, até que ele tivesse colheita para poder comer, ele teria que comer alguma coisa. Ele ia comer o quê? A carne desses animais que estavam na arca. Só que ele não poderia comer o animal impuro, porque se ele comesse um animal impuro que fosse, aquela espécie ia entrar em extinção, porque só tinha um casal daquela espécie. Então ele ia se alimentar de quais espécies? Dos animais puros, porque tinha 7 casais. Então ele poderia comer até 6 casais dos animais puros. Só teria que deixar pelo menos um para a espécie seguir em frente. Entendeu, queridos irmãos? Então, foi por isso que Deus fez isso, está escrito na Bíblia. Então, se Deus já separou lá para Noé os animais imundos dos animais puros, significa que não foi para o povo de Israel que ele deu os animais puros e impuros. Foi para toda a humanidade. Aí vem os caras que estão à mercê do inimigo para falar, ah, não, mas isso aí foi naquela época, porque os animais, os porcos comiam coisas nojentas, os bichos, essas coisas, hoje em dia foram criados em abate, os porcos foram criados em abate para ser vendidos no comércio. É diferente, entendeu? Querendo dar uma desculpa para continuar com o consumo da carne de porco, por exemplo. Só que, hoje em dia, pode não os animais, os porcos estão comendo aquelas coisas imundas que eles comiam, mas eles estão tomando hormônios e muitas outras coisas que é muito mais prejudicial à saúde do que o que eles comiam antes. Portanto, queridos irmãos, essa desculpa não cola. E eu não como carne de porco, né? Dizer que esses dias minha mãe foi lá, que estava na minha igreja lá e teve uma pessoa que falou que comia carne de camarão, que é uma das carnes impuras. E quando ia pra praia, se empanturrava de camarão. Aí o cara falou pra mim, minha mãe falou pra mim, você tá perdendo tempo, comendo quando estão comendo. Eu falei pra ela, o problema é da pessoa que tá comendo. O problema é de cada um é individual, cada um escolhe essa decisão. Se ela tá comendo, o problema é dela. Ela vai responder depois, ainda disse, Deus perdoa. Deus perdoa aqueles que se arrependem do que fazem. Deus perdoa quando vê que aquela pessoa caiu em tentação. Não aquela pessoa que rejeita a palavra de Deus. É diferente. Temos que entender. A pessoa que está ali, a pessoa que está falando isso, ela está falando isso com uma intenção de pecar de propósito, Deus vai perdoar. Só que não é isso que Deus faz. Essa pessoa não vai ser perdoada.
Porque ela não está fazendo isso aí porque ela não suportou o desejo de comer, né? Ela caiu em tentação. Não, ela está fazendo isso porque ela quer fazer, ela não está lutando contra. Então, se Deus está vendo você lutando contra aquele desejo, não querendo aquilo para você, Ele está vendo que você caiu em tentação, mas que você não quer aquilo. Que seu desejo é superar aquilo. Agora, quando você vê uma pessoa que quer fazer aquilo, Deus não vai perdoar. Porque Ele está vendo que você está fazendo porque você quer, não porque você caiu em tentação uma vez. Não, você está fazendo isso de livre e espontânea vontade. E aí Deus não vai perdoar. É diferente. Deus perdoa aqueles que estão lutando. Então, um cara que é viciado em droga, por exemplo. O cara luta, 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 fica uma semana sem usar. De repente, ele cai, ele sofre um baque, alguma coisa na vida dele ali, que o enfraquece de uma maneira que ele pega e acaba caindo na besteira de usar. Né? Depois ele se arrepende. Deus vai perdoá-lo. Agora, aquele cara que fala, ah, não, eu vou usar porque Deus vai me perdoar, esse ele não vai perdoar. Porque o cara não está lutando contra, ele está usando porque ele quer usar. Ele não está tentando lutar contra aquilo. Ele não está fazendo aquilo lá por, porque ele não suportou ali aquela coisa, teve uma crise. Não, ele está fazendo aquilo porque ele quer. E aí Deus não vai perdoar. É diferente. Deus perdoa aqueles que ele está vendo que caiu na tentação, que não suportou a, a tentação ali. Lutou, lutou até caiu na coisa. Mas se arrependeu logo em seguida. Então Deus perdoa. Agora aquela pessoa que faz pensando que Deus vai perdoar, vão quebrar a cara legal. Pode ter certeza. Que não é assim que Deus age na vida da gente, aqui disse irmãos. Não é. Então, cada um e cada um, a decisão é cada um. Se essa pessoa quer comer carne, lá, comer carne de camarão, pode comer. Eu não gostei de camarão mesmo. Eu gostava de cação, que é carne de tubarão. Mas já que Deus não quer que eu consuma, por mim tudo bem, eu não consumo mais. Simplesmente eu não compro mais cação. Eu gostava muito de cação. Era o peixe que eu consumia, cação. É um peixe que não tem espinho e tudo mais. É gostoso. Mas infelizmente ele é proibido por Deus, então eu não como. Para mim é mais importante fazer a vontade de Deus do que a minha. A minha é comer feijoada, comer carne de porco, comer torresmo, comer. É, como é que chama? Mortadela, presunto, apresuntado, linguiça calabresa, linguiça toscana, salsicha, é comer é, bacon. Tudo isso é uma delícia. É comer cação, mas eu vou comer? Claro que não. Pernil, nossa, que delícia, um pernil, um lombo, hum, língua de porco, ah, que delícia. Mas não posso mais. Então, se é da vontade de Deus que eu não coma, é gostoso? É gostoso, mas é da vontade de Deus que eu não como, eu não como. É que nem, por exemplo, é engraçado, as pessoas falam, ah, não, eu não como mais fritura, eu não como isso porque faz mal para a saúde. Mas agora, quando é para falar para não comer carne de porco, não comer essas coisas, a pessoa simplesmente vai lá e come, mesmo sabendo que faz mal para a saúde. Entendeu? Por quê? Qual a diferença? A diferença é porque ali é a ciência que está falando. Então, quando a ciência fala não coma fritura, coma isso porque vai fazer mal, você vai lá e crê na ciência. E não come mais, e começa a evitar. Agora, quando Deus fala não coma carnes imundas, não coma carne de porco, você faz o quê? Vira as costas para Deus e vai lá e continua comendo. Então, quer dizer, você não crê em Deus, você crê na ciência. Então, você é crente na ciência, a tua religião é cientistas anônimos. Ai, um bicho me picou aqui na perna, uma mosca. E aí, são cientistas anônimos da sua religião. E não, e não e não a, a Deus. Você não serve a Deus. Entendeu? Você não serve a Ele. Então,
quando você não serve a Deus, você serve a ciência, não serve a Deus, teu Deus é a ciência, os cientistas. É a eles que vocês adoram. Vocês estão crendo é neles e não na ciência. Você entendeu, queridos irmãos? E não na ciência. Essa é a diferença. Então, vocês têm que crer em Deus. Quando Deus fala na Bíblia, não coma carne imunda, é porque faz mal para você. Quando Deus fala na Bíblia, guarde o sábado, é porque é importante para você, é essencial para você. Quando Deus nos orienta na Bíblia a ter uma alimentação mais saudável, a comer coisas mais naturais, a não consumir bebida alcoólica, é porque isso vai ser melhor para você. Deus não quer o seu mal. Então creia nele. Como Moisés disse lá em Deuteronômio, israelitas, creiam em Deus, sirvam a Deus, sejam obedientes a Deus. Porque se vocês, Deus profetizou para vocês uma bênção e uma maldição. Se vocês forem fiéis e obedientes às suas leis, aos seus mandamentos, bênçãos vão cair sobre vocês. Vocês vão ter fartura, Deus vai fazer chover, vai fazer que vocês tenham colheitas fartas, a terra vai continuar mandando leite e mel. Agora, se vocês não forem fiéis às leis e desobedientes às orientações de Deus, que nos deu até agora, vocês irão ser amaldiçoados, a chuva não mais cairá, vocês não terão mais as coisas, e as nações dominarão vocês, e vocês serão levados cativos. Né, e tudo mais. Então, Deus, o próprio Deus deixou isso claro para os israelitas. Isso vai para toda a humanidade. Se nós formos obedientes e fiéis a Deus, se nós cremos em Deus, se nós pertencemos a Deus, fomos obedientes a Deus, orarmos, glorificarmos a Deus, e nós adorarmos a Deus, adorarmos, glorificarmos, né, a Deus, exaltarmos a Deus, honrar o nome de Deus, entendeu? Nós temos que adorar a Deus, honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, louvar o nome de Deus. Nós temos que tudo isso, pertencer a Ele, crer nele, ser obediente a Ele, são coisas de vital importância para que nós tenhamos essas bênçãos sobre a nossa vida. Porque essas bênçãos que Ele profetizou não era só para o povo de Israel, mas era para todos os cidadãos da humanidade. Certo? Essa promessa vai se estender a todo mundo. Né? Então, tem gente que fala, mas que não serve Deus direito, não faz nada, e estão bem-sucedidos, estão aí prósperos, ricos. Sim, só que a bênção que Deus promete para nós não é nesta vida, é na vida eterna. Tá? A diferença é que essas pessoas elas podem enriquecer agora, podem fazer o que bem entender agora, porém, elas vão pagar as consequências dos seus atos, ou nesta vida, ou no lago de fogo com enxofre da morte eterna, ou nas duas coisas. Geralmente é nas duas coisas. Agora, aqueles que forem justos, aqueles que se arrependerem, se voltarem para Deus e viverem dessa maneira, além das bênçãos obtidas, eles vão ter o perdão, eles vão sofrer aqui para pagar as consequências dos seus atos, mas vão ser perdoados e estarão na vida eterna, não vão sofrer depois no lago de fogo e na morte eterna. Compreende, queridos irmãos? Então é isso. Então cabe a nós tomar a nossa decisão. Eu tomei a decisão de fazer tudo isso por Deus. Eu glorifico o meu Deus, eu honro o meu Deus, eu louvo o meu Deus, eu adoro o meu Deus, eu pertenço ao meu Deus, eu creio no meu Deus, eu sirvo a meu Deus, eu obedeço a meu Deus. Você entendeu? Sou servo do meu Deus, sou mensageiro do meu Deus, levando a mensagem às pessoas. Você entendeu? Eu sirvo, sou obediente, eu deixo que o meu próprio Deus viva em mim. Eu abro mão da minha natureza, da minha vontade pela dele. Isso é você se mostrar uma pessoa dedicada a Deus. Eu tento praticar o bem, tento fazer o bem ao próximo, tento ajudar as pessoas no que eu posso, né? Então, queridos irmãos, eu sou completamente de Deus, né?
E eu estou querendo agora glorificar a Deus com o meu corpo, então eu preciso emagrecer Uhum. para isso, eu tenho que estar bem, aparentemente bem, para mostrar às pessoas, através do meu corpo, que eu pertenço a Deus. Você entendeu? Então, nós estamos vivendo para Deus, queridos irmãos. Estamos vivendo para Deus, tá certo? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, que todos nós possamos ter ouvido com atenção, absorver essas mensagens e pôr em prática em nossas vidas. Que nós possamos pertencer, crer no Senhor, conhecer o Senhor, ser íntimo do Senhor, obediente ao Senhor, servo do Senhor, mensageiro do Senhor. Que possamos louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, honrá-lo. Que possamos viver para ti, viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Que nós possamos sempre estar abdicando das nossas vontades pela sua. Que seja feita na nossa vida a sua vontade sempre, meu querido Deus. Que assim seja, esteja sempre conosco. Abençoe a todos nós e aqueles que estiverem trabalhando, que possam voltar para suas casas em segurança. Que assim seja, que chuvas de bênçãos caiam sobre nós e que possamos ter um excelente fim de dia. Que assim seja. Obrigado, meu Deus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado por tudo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos. Amém.